Olá, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Bem-vindos a mais esta videoaula. E nessa videoaula estaremos percebendo, vendo, analisando algumas características do Evangelho segundo escreveu Marcos. O nome deste Evangelho vem de uma pessoa muito próxima do apóstolo Pedro. Também é uma figura mencionada em Atos dos Apóstolos, também citado como João, bem como mencionado pelo nome de Marcos, em Atos capítulo 12, verso de número 12, verso 25, Atos capítulo 15, verso de número 37 e verso de número 39. Pedro, depois de ter sido liberto da prisão, como vemos em Atos 12, verso 12, foi para Jerusalém, na casa de João Marcos. Haja vista que eles tinham uma afinidade, eles tinham uma comunhão plena. Barnabé era primo de João Marcos, como vemos em Colossenses capítulo 4, verso de número 10. E juntos, Barnabé e João Marcos, eles seguem com Paulo em sua primeira viagem missionária. Abra aí, leia sua Bíblia em Atos capítulo 12, verso 25 e Atos capítulo 13, verso de número 5. Porém, pela falta de maturidade de Marcos ou de João Marcos naquele exato momento, ele acaba abandonando-os no caminho para Perge e volta para Jerusalém. Veja aí, Atos 13, capítulo 13, verso 13, causando grande sofrimento para o apóstolo Paulo. Nesse momento, João Marcos ele volta porque ele ainda estava sendo maturado, ele ainda não tinha alcançado a sua maturidade plena no Evangelho. João Marcos era um garoto em desenvolvimento e Paulo fica muito contrariado com a decisão que João Marcos teve em voltar, desistir da viagem missionária. Mas em um segundo momento, Barnabé quis levar João Marcos para a segunda viagem missionária, porém Paulo recusa veementemente a presença de João Marcos por questões de sua imaturidade anterior, porque Paulo ele tinha em mente que João Marcos já havia o abandonado e poderia acontecer novamente, causando aí grandes transtornos para o desenvolvimento dessa viagem. Este episódio gera um grande atrito entre Paulo e Barnabé, que leva a uma ruptura momentânea, perceba, ruptura momentânea para aquele momento. Isso nós vemos a história em Atos capítulo 15, do verso 38 ao verso de número 40. Porém, João Marcos, com o passar do tempo, ele amadurece, tornando-se um homem forte e com plena maturidade, e agora ele começa a mostrar o seu valor de tal ponto, de tal maneira, que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Colossenses e declara que se João Marcos fosse até eles, se João Marcos agora, olha só, Paulo declara, se João Marcos vier até nós, que eles o recebessem bem. Então, Paulo agora, percebendo que maturidade havia sido alcançada por João Marcos, que ele já não era mais um menino, ele escreve aos Colossenses dizendo, olha, receba ele bem, pode receber bem, porque agora ele tem maturidade, agora ele cresceu. Lembra que Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. João Marcos agora tinha deixado de ser menino, adquirido maturidade em Cristo, adquirido maturidade para o Evangelho e agora se tornou um homem forte, um homem corajoso. E Paulo começa a recomendar João Marcos para que os evangélicos, para que os crentes de Colosso recebessem, apoiassem, se João Marcos realmente fosse até eles. Em um outro momento, Paulo cita João Marcos como cooperador. Cooperador, e vemos isso em Filemão, versículo 24. E ainda declara para Timóteo, seu filho na fé, ele diz para Timóteo, olha só o que Paulo diz, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério.
2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. Percebemos aqui que João Marcos, aquele que escreveu o livro ou Evangelho segundo Marcos, ele passou por um momento de imaturidade. Ele passou por um momento que trouxe aí grandes tristezas para o apóstolo Paulo e atritos entre ele e Barnabé. Porém, em um segundo momento, quando Paulo percebe que esse menino havia crescido, alcançou maturidade, agora era um homem decidido, forte, já sabia o que queria da sua vida e o que ele queria era servir fielmente na obra do mestre chamado Jesus. Paulo ele muda sua opinião, ele muda sua atitude para com João Marcos e começa a recomendar ele, começa a falar bem dele, começa até a chamar ele de cooperador do evangelho e anela pela sua presença, porque ele agora estava contribuindo para o desenvolvimento da obra de Deus. Aqui nós percebemos que muitas vezes, no começo, nós podemos ser taxados como imaturo, mas se continuarmos, nós vamos adquirir maturidade e o parecer das pessoas irão mudar ao nosso respeito. Foi assim com João Marcos. É interessante esse episódio na vida dele. Eu quero trazer uma nota da Bíblia de Estudo, palavra-chave, que declara o seguinte: é geralmente aceito e defendido, através dos escritos dos historiadores da igreja, que Pedro foi a fonte das informações que estão contidas no evangelho escrito por João Marcos, uma vez que o livro foi escrito em Roma, logo após a morte de Pedro. Presume-se que a data de sua escrita esteja entre 67 a 68 depois de Cristo. Este é o comentário, é a nota de rodapé da Bíblia de Estudo Palavra-chave, editada pela CPAD. E ainda continua dizendo: cerca de 93% do material contido no livro de Marcos é repetido em Mateus e também em Lucas, e muitas vezes utilizado as mesmas palavras. Todavia, os detalhes que Marcos fornece são mais pictóricos do que os outros relatos, o que é um grande auxílio para os leitores não familiarizados com a região em que os fatos ocorreram, pois podem lhe proporcionar uma boa visualização dos eventos. Ainda sobre o autor, Papias, bispo da igreja de Hierápolis, escrevendo por volta do ano 140 depois de Cristo, faz a seguinte observação: e o presbítero, o apóstolo João, disse isso. Marcos, tendo se tornado intérprete de João, escreveu com precisão de tudo o que se lembrou. Não foi, porém, na ordem exata que ele relatou os ditos ou os feitos de Cristo, pois ele nem ouviu, nem acompanhou o Senhor. Contudo, posteriormente, como eu disse, ele acompanhou Pedro, que acomodou suas instruções às necessidades de seus ouvintes, mas sem a intenção de fornecer uma narrativa regular dos ditos e feitos do Senhor. Esta é a razão de João Marcos não ter cometido nenhum erro ao escrever algumas coisas de memória, pois em uma coisa ele teve cuidado especial: não omitir qualquer coisa que ele tenha ouvido e não inserir qualquer coisa fictícia nas declarações. Nós vemos esse relato, né, de Papias, do bispo de Hierápolis, que declara sobre a fidelidade do evangelho segundo escreveu Marcos, de que Marcos ele inseriu tudo aquilo que é verídico, que é verdadeiro, trazendo um panorama aí claro da vida de Cristo e muito fácil de ler, principalmente para as pessoas que não viviam naquela região. Escrevendo por volta do ano de 150 depois de Cristo, Justino Martim refere-se ao Evangelho de Marcos como as Memórias de Pedro e sugere que Marcos escreveu este evangelho quando esteve na Itália
Isto está de acordo com a voz uniforme da tradição primitiva, que também considera este evangelho como sendo escrito em Roma, para benefício dos cristãos romanos. Irineu, um dos pais da igreja, escreve por volta do ano 185 depois de Cristo e chama Marcos de discípulo e intérprete de Pedro e registra que o segundo evangelho consiste do que Pedro havia pregado sobre Cristo. Então nós vemos que o evangelho, segundo escreveu Marcos, é um evangelho fidedigno, é um evangelho que relata a história real de uma forma panorâmica, clara e também voltada para os leitores que não habitavam naquela região, porque facilmente eles conseguem compreender, assimilar e entender o que Marcos estava querendo dizer. Essa é a nossa aula sobre o Evangelho segundo Marcos e se preparem, porque daqui a pouquinho nós vamos para a outra aula, né? Que vamos aí terminar o assunto sobre a visão panorâmica do Evangelho segundo escreveu Marcos. Fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.